Meus irmãos, com a primeira leitura de hoje, nós temos a oportunidade um pouquinho para pensarmos a respeito do pecado. E vale a pena a gente pensar um pouco e tentar compreender o quanto que esse mistério da iniquidade, ele pega todo o ser humano. É inevitável o pecado. Mais cedo ou mais tarde, uma pessoa sempre cai num pecado. Alguns conseguem viver a vida toda errando, fazendo pecados leves. Outros caem em pecados graves. Mas vale a pena nós olharmos para a vida de Salomão. Salomão, para aqueles que estão acompanhando a liturgia diária, durante essa semana toda nós só falamos coisas bonitas de Salomão. Coisas boas. A rainha de Sabá visita Salomão por causa da sabedoria deste homem. E mesmo com a bênção da sabedoria de Deus, Salomão passou pelos mesmos dramas que qualquer pessoa passa, que é a realidade do pecado. E naquele tempo os reis, eles podiam conviver com diversas mulheres, né? Tinham os seus harém. E na sua velhice, Salomão, ele apareceu no perigo que proveio do seu coração. Ontem nós vimos na liturgia, o Evangelho dizia assim: não é aquilo que vem de fora e entra no homem que o faz pecar, mas é aquilo que sai do coração humano que faz com que o pecado aconteça. E acontece isso com Salomão. As suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses. É claro que sempre o pecado, ele brota, por mais que alguém ofereça a oportunidade, ele sempre vai brotar da decisão do coração da pessoa. E o coração de Salomão já não pertencia integralmente mais ao seu Deus. E a leitura de hoje fala que ele prestou culto a Astarte, prestou culto a Melcom, construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, e para cada mulher estrangeira que ele possuía, ele construiu um templo para o Deus que cada uma cultuava. Se nós olharmos para a vida de Salomão, Salomão passou a vida inteira fazendo bem, confiando em Deus, no Deus único. Na oração de Salomão que nós ouvimos no início da semana, nós vemos ele dizer que Deus era o Deus único. Então, que mistério que está por detrás dessa fraqueza do coração de Salomão? É um mistério que nós compreendemos melhor a Deus. E é um mistério que nós compreendemos melhor a nossa natureza. Parece-me que quando o ser humano viesse a nunca pecar, ele também se colocaria na condição de Deus. E isso me impressiona. Quando uma pessoa ele tem pecados leves e dificilmente cai num pecado grave, torna-se uma pessoa rígida. Torna uma pessoa que não é capaz de olhar com misericórdia para o próximo. Quando olha para uma pessoa que fez um pecado grave, essa pessoa, ela condena, ela faz questão de excluir da sua vida, ela faz questão de dizer que a pessoa não tem oportunidades mais porque desagradou a Deus, então eu não posso mais conviver com você. Então o pecado, conforme até nós vemos no ritual da Páscoa do Senhor, quando nós cantamos o Exulte, e lá um padre da igreja teve a sabedoria de dizer assim: ó feliz culpa que entrou no coração do ser humano, porque a culpa, o pecado, também proporciona ao ser humano viver ações de humildade, de saber se curvar diante de Deus, de saber reconhecer o seu erro, se colocar no seu lugar na condição de criatura de Deus. E isso é totalmente libertador. É profundo. A pessoa que sabe se arrepender do seu erro, ela se torna forte. Agora, a pessoa que disfarça, que esconde a sua natureza, que diz assim:
eu nunca pequei, faz como a outra parábola que Jesus conta contra aquele publicano que humildemente no fundo da sinagoga reza de cabeça baixa, e estava aquele outro orgulhoso na frente do templo rezando que ele não pecava, que ele agradecia a Deus e se comparou. Eu não sou como esse publicano que pecou, eu não sou como esse publicano que faz ações contra Deus. Deus, ele valoriza aqueles que sabem reconhecer o seu erro. Isso daí é fundamental para nós aprendermos, né? E olha que Deus alertou Salomão em duas experiências que Salomão teve de Deus, alertando a não seguir outros deuses, mas Salomão mesmo assim desobedeceu. E a infidelidade e a aliança provocou um desgaste do reinado glorioso de Salomão, que ele soube de Deus mesmo, que Deus iria tirar o reinado do seu filho, deixando o seu filho como rei apenas de uma das 12 tribos de Israel, mesmo assim por consideração a Davi, o pai de Salomão, que também pecou gravemente, mas soube reconhecer o seu pecado, se lavou diante de Deus e se tornou uma nova criatura. Então, os ensinamentos das Sagradas Escrituras fazem a gente olhar a humanidade com mais misericórdia, faz a gente ter um olhar muito próximo da compaixão que Jesus tem por cada um de nós, sabendo que Deus nos perdoa, né? Agora, o Evangelho de hoje também traz um grande ensinamento. Como que nós, que pertencemos à religião, e sejam católicos, sejam de outras denominações religiosas, temos a facilidade de nos fechar. Nos fechamos com muita facilidade. No Evangelho de hoje, Jesus mostra o exemplo de uma mulher pagã, uma mulher que não tinha religião nenhuma, que ela apresentou para Jesus, no momento em que conheceu ele, uma fé muito maior do que todos aqueles que viviam a religião, do que todos aqueles que cercavam Jesus. E isso faz a gente pensar bastante. Trata-se de uma mulher de origem sírio-fenícia, que pedia para Jesus libertar a sua filha de um espírito impuro. O primeiro contato que ela teve com Jesus foi um contato tão profundo, com tanta confiança, e olha que tinha gente ali que já convivia há alguns anos com Jesus, e nunca tiveram a mesma fé que essa mulher teve. E Jesus acaba dialogando com essa mulher, deixando claro em primeiro momento a ela que ele tinha como prioridade os filhos de Deus, que eram os judeus. E ele diz com uma palavra pesada para essa mulher, né? Ele diz o seguinte versículo: não fica bem tirar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Diante dessa palavra, essa mulher pagã, ela poderia ter duas reações. A primeira era aquela reação que a gente tem de amor próprio. Ah, olha só, ele me humilhou. Ela podia se fechar, ela podia dizer assim: fui humilhada na frente dele, vim pedir uma graça e recebi uma humilhação. Ela não procedeu dessa forma. Uma mulher completamente livre dentro do seu coração, muito mais livres que nós que pertencemos à religião, e ela, com a resposta que ela dá a Jesus, acontece o milagre, né? Ela diz assim: Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que os filhos deixam cair. Com essa palavra que ela oferece a Jesus, Jesus não teve dúvida. Jesus disse: por causa da sua palavra, por causa do que você acabou de dizer, pode voltar para casa, a sua filha já está liberta. Meus irmãos, parece que essas situações de fé são fundamentais a nós. E a religião, quando vivida de maneira muito fechada, ela pode nos fazer não termos a fé necessária, mas sim pode fazer vivermos a nossa vida com medo
de todos os acontecimentos que vêm ao nosso redor. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ser pessoas abertas ao Espírito de Deus, como essa mulher que não tinha nenhuma religião, deu um banho de confiança a favor de Jesus Cristo, coisa que ninguém no tempo de Jesus que tinha religião soube viver. Então que nós possamos aprender das Sagradas Escrituras a proceder de maneira muito mais nobre perante Deus. Porque a fé é uma questão de confiança, é uma questão de conhecermos melhor a Deus, e não uma questão de nos escondermos por detrás das regras que nós vivemos. E que Deus nos ilumine com isso. Então vamos agora em pé, juntos apresentarmos ao Senhor as nossas orações. Para que sejamos purificados, rezemos. Vamos rezar juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que lutam em favor da vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Evangelho seja anunciado com ardor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja ame cada vez mais os pobres e abandonados, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que sejamos coerentes e sinceros em nossa fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. A todos aqueles que nos acompanham por meio da internet, da Rádio e TV Web Asfa, que a graça de Deus também os ilumine em todo o seu discernimento e toda a sua família, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, ó Pai de bondade, os nossos pedidos, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste